Pode falar. Pode falar. Esse é o podcast Pode Falar. Lá. Pode falar. Este é o podcast Pode Falar. Pode falar, pode falar, Pode falar. pode falar, pode falar. Este é o podcast Pode Falar, um programa de spoken word, poesia falada, slams, hip hop, literatura, periferia. Sempre recebendo convidados dessas áreas para um debate sem massagem, chutando o balde comigo, Emerson Alcalde. O tema do episódio de hoje é poesia e identidades. Identidade como algo não fixo, para usar um termo de Canclini. Ela vai se transmutando, você vai construindo, desconstruindo, mudando o cabelo, a roupa, a linguagem, o sexo, o pensamento. Forma e transforma. Para debater esse tema, trouxemos duas pessoas, Tom Grito e Kimani. Tom Grito é poeta, dedica-se à poesia falada, spoken word, poetry slam e as micro-revoluções políticos-sociais, onde a poesia incinera, afaga, afeta e transforma. Pessoa não binária e transmasculine. Entusiasta da cena dos slams e saraus de poesia do Brasil. Participou da fundação do Tagarela, primeiro slam do Rio de Janeiro em 2013. E do Slam das Minas RJ, primeiro slam de mulheres e LGBTs da Cidade Maravilhosa em 2017. Já em 2019 participou da fundação do coletivo Transpoetas. Kimani é poeta, compositora, cantora e mulher preta paulistana. Filha de mãe baiana e residente do bairro do Grajaú, periferia da Zona Sul de São Paulo. Iniciou sua jornada na cena do slam em 2017 e concentra a sua militância através da poesia falada e de versos melódicos que tocam o público. E aí, Kimani, Tom Grito, tudo bem? Oi, Oi. tudo sim? Oi. Adoro Vamos lá, esses então? release que faz a gente parecer importante. Né? Você viu? Muito, Nossa muito. Senhora. Excelência, Elise, sensacional. Você já viu Imagina, o nível dos nossos convidados? versos melódicos. Eu ouvi agora, eu falei, meu Deus, eu preciso tirar isso. Não, muito bonita, né, a descrição de vocês. Então, Kimani, já que você está aqui, vou começar com uma pergunta para ti. Uhum. Kimani, a poesia, ela contribuiu de alguma maneira para a construção da sua identidade? Como você chegou no slam e por que Kimani? Uou, 3 em 1, hein? Uau, É... Bom, sim, eu acho que tudo que eu vim me entendendo como mulher, e entendendo como é ser uma mulher, e esse recorte racial que é ser uma mulher negra, eu aprendi dentro do Islã. Então eu considero muito que eu falo que eu sou cria do Islã, e realmente o Islã me foi muito mais formador do que a minha própria escola, assim, porque na escola eu sempre tinha um ou outro professor que falava sobre o racismo, quando algum menino era chamado de macaco, mas de uma maneira muito superficial e sempre referenciada a bullying, né? Não era dado o nome de racismo, era bullying e era uma brincadeira e tá tudo certo. E aí só quando eu pisei mesmo no Islã que eu comecei a ter contato com essa outra escrita, essa outra narrativa, né? E entender e ter orgulho, né? Porque até então toda a referência que eu tinha de ser negro é um negro escravo, um negro que é submisso. E eu sempre tive vergonha disso e todo mundo. É óbvio, assim, você vai ter vergonha dessa história. Só que eu realmente me entendi esse processo de colonização e olha, né? Eles nos descobriram, tudo muito de maneira distorcida. E só agora, assim, de uma maneira muito tardia, que eu fui realmente ter contato com essa nossa verdadeira história, né? Essa nossa verdadeira identidade. E quando você fala no começo, né, na abertura, que é um processo, realmente, né? Eu ainda tô tirando roupa e vestindo novamente, repensando coisas, e o Islã é esse convite, assim, para mim o tempo todo. Eu entro em contato com uma poesia e começo a ter outras percepções, e aí eu comecei em 2017, que foi quando eu conheci a oficina de escrita para mulheres pretas, da Riane Leão. Ela ministra até hoje essas aulas,
E foi a primeira vez que eu tive contato com essa poesia, tal da poesia marginal, poesia periférica. Fiquei muito encantada, vi vídeo de Deusa Poetisa, da Mel, da Jade Quebra, e eu fiquei pensando o quanto essas meninas tinham muita coragem, né, assim, de chegar em plena praça pública, Praça Roosevelt, ficar gritando, né, de peito aberto, assim, peito exposto. Falei, gente, mas essas meninas são corajosas, né? E aquilo me pareceu muito desafiador, assim. Eu fiquei, gente, como assim, né? Nossa, mas coragem, né? E coisas muito pessoais, assim, eu entendia na poesia. E aí eu fui entendendo como isso também é um processo terapêutico, né? O quanto isso cura, gente. A gente tá falando sobre. Então, desde 2017, me apaixonei, nunca mais saí. Quero continuar sendo cria, sempre cria do Islã. Sempre estou muito disposta a colaborar com o movimento, colocar, propor outras pautas, criticar o que tem que ser criticado, mas valorizar muito o Islã como uma ação afirmativa, sabe? E Kimani significa menina meiga, menina dócil em africano. Boa parte da galera que faz rap, a gente costuma ter um vulgo, assim, um nome, né, pra impor um respeito, assim. E aí, Uhum. Cíntia não era achei que ia ter muito respeito, né? Ah, eu com vocês, Cíntia da Silva! Aí eu falei, gente, precisa achar o nome mais empoderador, né, assim. E aí eu comecei a pesquisar e cheguei em Kimani, e aí eu falei, caramba, e o que Kimani significa? Eu falei, é uma ironia, porque eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa muito meiga, eu tenho muito cuidado com as pessoas, mas na poesia são, né, palavrinhas ácidas. Eu falei, nossa, vai ser né, uma simbologia Vai ter legal, vai ter queima. queima. E aí foi, fechou Kimani, e é muito louco porque eu vi até isso em terapia, o quanto Kimani também foi esse novo acordar, esse renascer pro africano, né? Me descolonizar, descolonizar o meu corpo, os meus pensamentos. Então, estamos em busca dessa África aí, né? E é isso. Olha, valeu. E você, Tom Grito, como foi essa para você essa construção? Primeira pergunta, né? A poesia contribuiu para a construção da sua identidade? Como chegou no slam e por que Tom Grito? Vamos lá. Estou anotando para poder não me perder. É, eu acho que as coisas que a Kimani fala são importantíssimas, né? E a gente vai se atravessando, porque é natural isso, assim, né? A gente está falando do mesmo assunto. O Islã, sem dúvida, foi um formador da minha identidade, porque antes do Islã, a gente fica na busca de um processo, de um objetivo de vida, assim, eu acho que eu tinha, assim, uma busca de um motivo para viver, digamos assim, porque a gente que vê, que é poeta, e poeta a gente nasce, eu acho, assim, a gente nasce poeta porque é um olhar do mundo, assim, é um olhar de contemplar o mundo, de ter empatia com as coisas, de querer transformar a sociedade. Isso que eu acho que é o olhar do poeta, assim. E isso é inerente, assim, a pessoa nasce com isso, eu acho. Eu acho que ela pode desenvolver como escrever melhor e tal, como fazer melhores performances, mas isso tudo é o trabalho, né, do poeta. Mas o olhar já está com ele, né? E aí a gente sai buscando uma coisa para o mundo, né? E essa coisa, esse mundo que a gente vive, que é um mundo capitalista, que é um mundo cheio de problemas, de opressões estruturais, machismo, racismo. E aí a Kimania fala uma coisa interessante também, que é a coisa do bullying, né? Eu tenho uma amiga que diz que o nome bullying vem para silenciar as verdadeiras opressões, né? Você fala bullying e como se fosse um nome que resolve tudo, mas na verdade você está silenciando o que é na verdade LGBTfobia, racismo, machismo, gordofobia, tudo isso é que é o bullying, na verdade. Então, se a gente desse o nome às opressões desde criança, as crianças cresceriam com outra formação. Mas aí quando você silencia, chama tudo de bullying, é um estrangeirismo também, né? E aí a gente, na busca dessa identidade, eu precisava de alguma coisa que juntasse a minha militância, porque eu já era uma pessoa militante, com o meu fazer artístico, né? E aí eu acho que o Islã me trouxe isso para minha identidade, um objetivo de acreditar numa transformação social por meio da literatura, por meio da educação, de alguma forma o Islã contribui muito com isso. E aí esse nome ele tem a ver é uma coisa do nome artístico, né? Mas o que o Mani falou, eu concordo, que é a coisa do descolonizar
e aí no meu sentido é um outro sentido, porque sou uma pessoa branca, né? Mas nesse sentido de entender que aquele sobrenome que eu carregava, é, eu vi isso num poema da Portia, que foi ali tipo o limite para mim. A Portia tem um poema que ela fala que os escravizados, né, quando foram libertos, eles receberam os sobrenomes das fazendas e dos donos das fazendas. E aí, por exemplo, um sobrenome comum nos Estados Unidos é Freeman, que é um homem livre, né? Tipo, não tinha um nome para dar para o cara e é um homem livre, então Freeman. E aí outro nome, assim, Johnson, se não me engano, que é um nome comum, que também era o nome da maior fazenda de algodão que tinha. Então, umas coisas assim, você carrega um sobrenome e não necessariamente é um sobrenome que você acredita. E eu usava Brito, né? E Brito é um sobrenome da minha família, que é a família Uhum. que virou as costas para mim no momento da minha transição, né? E que tive várias questões. Então, embora o meu pai já fosse falecido, né, que era um cara que era poeta e que era consciente, o restante da família eu meio que me desvinculei. Então, como você carrega um sobrenome que você não acredita, né? E aí o grito fazia muito mais sentido nesse momento de mudar essa identidade no civil, né, digamos assim. Mas também não deixa de ser um nome artístico, poético. A gente carrega o nome que a gente quer Uhum. carregar também. Acho que cunhar nossa identidade é isso também. Lógico, foi Ô, ótimo. Emerson, posso, Tem só uma parte que eu vou retomar com você mais na Tá, eu, frente. beleza. Oi, eu pode? posso só fazer uma observação que eu fiquei agora até emocionada, porque isso que Tom falou, né, sobre essa validação ou não, ou essa recusa da nossa família quando a gente se vê e a gente se firma enquanto poeta, mas também enquanto que identidade, né? Como que a gente vai se pronunciar no mundo. Então, a minha mãe até hoje, ela renega muito a Kimani, assim, porque ela fala, eu paria Cíntia, eu não paria Kimani. E para mim é muito difícil quando as pessoas me chamam de Cíntia, porque parece que é muito isso, Tom, me remete àquela outra figura, aquela outra Cíntia, né, dentro de um casulo, dentro de um quadrado, e o quanto eu realmente me vi também nessa situação de eu continuo agora, tipo, eu continuo como Kimani, ou eu volto para trás para poder continuar pertencente a uma família, porque parece que não cabe mais, né? É. Menino do céu, que loucura. Não deixa de ser uma transição, amiga, porque você passou também. Estamos transitando, transicionando. É isso. Tem um filme que eu assisti, fiquei muito impactado, do Spike Lee. Em português, o nome é A Hora do Show. Não sei se vocês já assistiram. É um filme, assim, bem aterrorizante nesse sentido, que é enfim, a história de um homem negro publicitário e que ele fazia um certo sucesso, só que aí ele viu que se ele começasse a endossar alguns traços, por exemplo, da mulher negra gorda, isso dava mais ibope para ele. E ele começou a exagerar em tudo isso, né? E começa a ficar uma coisa assim, puta, zoado, e a família dele aí vira as costas para ele, mas por outros motivos, né? E aí aparece um cara que conhece a irmã dele e que propõe a mudança de nome em tudo também, né? Ele fala, não, os nossos nomes, exatamente isso que a Porsche falou, né? São nome de escravos, nome de fazenda, vamos nos rebatizar com nomes africanos, enfim, ele começa a fazer uma grande mudança, sequestra esse cara, enfim, é um filme que vale a pena ver. Ele é bem forte, sim, você fica, porra, mal em ver, porque ele exagera, ele vai no extremo. Eu não sei qual é o nome desse tipo de cinema, esse é um pouco diferente dos outros Spike Lee, é o mesmo assunto que ele trata, né, mas nesse ele tem uma linguagem artística, estética bem singular. E é sobre essa mudança de nome que muda, né, tudo, né? Kimani, o que o Islã tem de diferente das batalhas, no sentido de espaço para mulheres? Existe a batalha dominação aqui em São Paulo, mas existe uma centena de outras batalhas onde a presença feminina é muito baixa. Já no Islã, a presença feminina é enorme. Por quê? Porque as mulheres vão mais para o Islã e menos para as batalhas. Uou, polêmica do momento. Ai, olha, eu penso em duas coisas, né? Penso em várias, mas eu queria pontuar duas coisas. A primeira é que eu fico pensando é, onde surgiu, né? De onde veio o Islã? Por que mão começou, né? Quem trouxe o Islã para cá?
Então, quando a gente pensa que a figura foi Roberta Estrela Dalve, que é uma mulher preta, eu fico pensando que, a princípio, a gente já tem esse referencial de que é uma mulher que está conduzindo esse processo. Foi uma mulher que iniciou isso, né? Então, eu penso do quanto isso é muito poderoso, muito forte, muito representativo, é muito significante. Não foi um homem que deu continuidade, ou melhor, que começou, que trouxe para cá para o Brasil. Foi uma mulher preta. Então, isso por si só já tem um peso, tipo, olha, meu querido, aqui as mulheres que mandam. E eu realmente sinto que os homens que estão. Não vou nem falar, tipo, os homens desconstruídos, feministas, não, tem várias críticas sobre isso. Mas pensando que eu tenho uma sensação de que os meninos que vão para o Islã, os meninos cis e hétero, eles parece que eles têm uma sede em ouvir o que uma mulher tem para dizer e até um certo respeito. Eu, particularmente, claro, né, tem situações, né, teve uma época aí que teve o Não Politize o Machismo, e acho importante, sim, continuar tendo esse movimento, mas, de uma maneira geral, eu sinto que os homens estão muito dispostos a ouvir o que nós estamos, o que as mulheres têm para dizer, né? Então, eu realmente acho que talvez por isso que nós sejamos tão respeitadas, porque começou por uma mulher, foi ela que começou esse processo e a gente só seguiu atrás. Temos muita. E eu não sei, eu acho que isso faz com que seja um espaço minimamente seguro, assim. Eu também cheguei em 2017. Eu sei que as meninas do Islã das Minas precisaram fazer um Islã das Minas aqui em São Paulo para poder ter uma vaga que fosse feminina, mas depois disso aí que as meninas dominaram mesmo. Então, não sei, eu vou em outros Islãs que não são Islã das Minas e me sinto super bem, me sinto confortável de dividir as minhas questões enquanto uma mulher preta. Então, eu não sei, eu sinto que tem esse respeito, assim, tem essa receptividade, talvez, não sei, talvez porque tem esse referencial dessa mulher africana, né, que é aquela matriarca. Os meninos têm um entendimento disso, né, eles podem às vezes até, né, não ser muito assertivo com o relacionamento, mas, né, minimamente ele sabe que a maioria dos meninos vieram de mães, alguns de mães pretas e alguns de mães pretas solo, então respeita quando uma mulher fala, né? Sei lá, eu acho que eu vejo um respeito muito maior, principalmente comparado à cena do rap, né? E as batalhas, você acompanha um pouco? Você frequenta algumas batalhas de MCs? Você vê alguma diferença? Você já falou, lógico, o Islã tem mais mulheres. E na batalha de MCs, o que você acompanha? O que você vê? Olha, a única que eu vi que eu realmente gostei foi a Dominação, porque do resto, gente, eu não sei, eu vou pro Islã, eu volto sabendo mais. Aí eu fui pra umas batalhas de rap, assim, eu vi umas coisas, eu fiquei, mas gente, mas meu filho vai pegar um livro pra ler? Então não sei, eu não senti tanto, não me pareceu um pouco superficial, não pareceu tão intenso, ou que parece que realmente tem uma pesquisa. Claro que tem MCs que são, né, que realmente se debruçam sobre um assunto, vão pesquisar e ler. Mas a princípio eu não sei, eu senti uma coisa muito superficial, muito de só gastação, o conhecimento, nem todo mundo tá muito disposto a isso, né? Eu particularmente gosto mais das batalhas de conhecimento, porque eu realmente acho que é aí que você vai, sabe, abrir várias chavinhas da sua mente, assim. Pode crer. É porque eu vou, às vezes, alguma batalha, eu vejo alguns vídeos, né, as batalhas grandes, aqui em São Paulo tem uma chamada Batalha da Aldeia, né? Da É aldeia, muito grande. BDA, enorme. E você não vê quase mulheres batalhando, né? Sei lá, Não, dos 15, sei lá, 13 são homens, aparece duas minas, três no máximo, e os caras batem mesmo, assim, né? Na fala, nossa, nas rimas, muito. sem massagem, né? E aí não tem respeito nenhum, né? E aí, tipo, Não, é aquela figura degradante. Tipo, ai, você, não sei o quê, vou comer não sei o quê. Ou tipo, ai, você vai lá com seu namorado, vem chamar ele pra te defender. Tipo, uma visão muito misógina, sabe? parece que eles estão fora dessa discussão, que no Islã já tem, né? Por mais que É. ainda os homens têm vários problemas no Islã, com certeza, mas está um pouco mais avançado em algumas questões, né? Parece. Parece, né? Concordo. Então, você tem algo a comentar sobre essa pergunta? Eu posso já Eu fazer posso outra comentar, questão? queria Pode. comentar. Eu acho que tem duas diferenças de batalha. Aqui no Rio, não sei se aí tem, mas aqui tem aquela batalha do conhecimento também. E aí, que foi trazida pelo Marechal, né? E aí eu acho que é diferente a galera que frequenta a batalha de conhecimento e a galera que frequenta a batalha de sangue, né? Porque eu acho que tem objetivos diferentes na batalha. Eu fui uma vez numa batalha de sangue e me inscrevi, ingênuo, não sabia como era.
Você Cheguei lá, participou da batalha de sangue? fui participar Corajoso. eu fui com um amigo, com o Slow da BF, que é o apresentador do Tagarela. Na época, eu fui com ele no Slam, numa batalha em Bangu. Cheguei lá sem saber muito como era, eu achei que era parecido com o Slam. E ele falou: não, vai, se inscreve. Você quer se inscrever? Se inscreve, vai, manda ver. E aí, quando eu me inscrevi, né, na época eu ainda era lido como mulher, né? Então, eu me inscrevi, tinha uma outra mina, eles botaram eu contra ela e como primeira batalha, ou seja, já tipo, ó, vou deixar elas fazerem primeiro diferente, depois a gente faz a nossa, né? Tipo, deixa as crianças brincar. E aí, quando isso aconteceu, a menina correu, falou: não vou batalhar contra essa pessoa, não. E foi embora, a menina foi embora. Aí eu ganhei de WO dela. Então, Uou! e aí eu tive que falar um poema, só para validar que eu estava ali. Falei o poema. Daí, quando É rodou, né? clássico. Aí rodou uma rodada, né? Então, aí quando eu fui batalhar de novo, já era a segunda rodada contra um cara que já tinha ganho de alguém. Aí eu já tinha olhado a rodada inteira e falado assim: ferrou, né? Como que eu vou batalhar? Esses caras só ficam xingando um ao outro e eu nem tenho essa velocidade de rima, não tenho, assim, não tenho essa prática. Aí eu comecei a rimar e agradecendo por estar ali, agradecendo por ele existir, por ser um jovem negro vivo, por ele ser bonito, e elogiei ele, elogiei, sei lá, falei bem da mãe dele, falei um monte de coisa, tudo contrário, fiz batalha do elogio. Aí o menino ficou sem graça, começou a me elogiar por eu era poeta, pela minha coragem, por não sei o quê. Eu sei que a gente reverteu o jogo. E eu achei essa coisa muito maneira assim, de fazer. Então, volta e meia, eu Incrível. faço isso em escola, batalha do elogio, quando eu vou em escola que as crianças querem muito batalhar, não sei o quê, eu falo: ó, só pode elogiar. E é difícil para eles, porque é uma coisa da cultura mesmo. Eu entendo que tem uma coisa da sobrevivência que leva para isso e que não nego a importância disso, assim, mas eu acho que a gente precisa trabalhar também nesses espaços, entendeu? Entender que esse espaço é um espaço importante de formação e de conhecimento, assim. Eu acho o rap muito importante nesse lugar. Então, eu não escalono o slam com o rap nesse sentido, mas eu entendo que a gente precisa também ocupar esses espaços no sentido de é um espaço de formação da juventude que está mal aproveitado, sabe? Mas eu acho Uhum. que é porque a juventude tem esse ímpeto também de não ouvir os mais velhos, e tudo bem também, faz parte. E as batalhas são muito grandes, né? Assim como no Rio e São Paulo, é muito maior que o Slam, no sentido de números ou até de pessoas que assistem, né? Os vídeos deles viralizam muito mais. Essa batalha da aldeia e uma da matriz que tem aqui também, elas são gigantescas, né? Elas são um evento assim, nenhum Slam chega próximo a produção deles, ó, o público que eles atingem, né? Então é um espaço que tá aí. E se a gente cola, a gente fala um poema também, né? Eles vêem algum poeta, fala um poema aí. É um momento, eu já fui bastante nas batalhas logo no início, né? Eu peguei a geração do Emicida, Rashid, Projota, e aí eu colava pra assistir, eles sabiam que eu era poeta, eu falava uma poesia. Eles tiravam sarro, né? Falavam: pô, poeteiro, né? Rolava ainda, eles não entendiam muito bem o que era. Eles me zoavam. Mas Olha assim, deixava só. falar. Porra, aí colou o poeta aí, fala um poema. Isso há uns 13 anos atrás, 14. Mas foi importante, falando, é legal pra eles ouvirem. Eles ouviam: porra, parece com rap, que legal. Como é o nome disso, cara? A Spoken Word, a Slam, pô, legal, vou procurar mais isso. Então é um espaço que tá aí, né? A Aham. juventude tá aí, a gente pode aproveitar também, né? Dentro desse universo hip hop, Tom, queria que você falasse como você chegou no slam, né? Porque você fez parte do slam Tagarela, e que era um slam que tem alguma relação com hip hop, né? Tanto pelo Paulo, quanto o Slow da BF, né? Que você citou, eu conheci o Slow nessa época aí de hip hop. Aham. Ele tinha um grupo que fazia sucesso aqui em São Paulo, né? Num cenário underground. Como você chegou nesse grupo, o Slam Tagarela? É bem doido, porque assim, eu tava Era 2013, né? Eu tinha acabado o meu mestrado, fiz mestrado em educação física, eu sou formado em educação física. E aí, nessa conclusão do mestrado, a faculdade que eu fiz, ela era particular e faliu.
Daí eu não fiquei com diploma, então eu tive um lapso aí até conseguir resolver essas coisas da faculdade. Então eu não conseguia emprego onde eu queria, né? Eu tinha que voltar a trabalhar em academia de ginástica que eu já não aguentava mais, né? Eu queria dar aula na universidade, queria fazer outras coisas. E aí, esse período, eu fiquei bem, assim, sem saber, sem rumo mesmo, assim. E aí eu tenho uma tendência à depressão, né? Então eu estava bem deprimido e a poesia sempre foi um caminho que eu buscava para me aliviar nos momentos de depressão. Então eu escrevia muito e comecei a frequentar sarau. Fui a sarau. Aí, numa ida de um sarau, eu vi fui no sarau do Corujão da Poesia, que é um sarau que rola aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro e que é um espaço assim bem poesia clássica mesmo, assim, né? Mas foi um lugar onde eu comecei a falar poesia era lá. E aí eu fui numa apresentação, fui nesse sarau. Tom, Oi, Tom, fala. desculpa. É que pra mim cortou, não sei se pra Kimani também, né? Aí eu estava no sarau e aí teve uma apresentação do Paulo junto com um b-boy, né? E aí o Paulo fez uma apresentação que eles chamavam de palavrão, que era um b-boy dançando e o Paulo declamando um poema que tinha a ver com a dança, e o b-boy dançava o poema dele. E eu achei aquilo a coisa mais incrível do que eu já tinha visto, assim, em termos artísticos, porque juntava a poesia com o corpo, né? E na minha ideia, eu como professor de educação física, poesia era tudo para mim e o corpo também, de uma certa forma. Então, juntar poesia e corpo era uma coisa muito interessante. E aí eu fui procurar o Paulo para falar com ele. E aí ele estava fazendo a divulgação do Tagarela, que ia começar a existir. E aí ele me chamou para falar poema no metrô, para divulgar o Tagarela. Aí eu fui fazer essa ação de divulgação do Tagarela, e o Tagarela era um evento piloto, onde ele convidou vários poetas de vários lugares. Aí tinha o Tiago Servan, tinha o Renato Negrão, tinha o Alan Jones, o Max, eram poetas convidados, mas tinha uma inscrição, né? Aí eu fui e me inscrevi no Tagarela. Aí fui lá e batalhei, fiquei em segundo lugar, perdi para o Alan Jones na primeira batalha do Tagarela. E aí eu fiquei encantado com aquilo, e aí o Paulo me chamou para uma reunião, eu, Max e Slow, para a gente efetivamente levar adiante o evento, né? E aí durante um tempo eu fiquei trabalhando para o Paulo, ele me contratou como produtora dele, e fiquei 2 anos trabalhando com ele, assim. E aí foi isso, assim, o Tagarela foi muito importante nessa minha formação. O Paulo é uma pessoa genial e geniosa, mas é uma pessoa muito inteligente, assim, que teve bastante influência na minha formação, mas também foi muito difícil trabalhar com ele, e daí veio o Islã das Minas. E como foi o Islã das Minas? Por que você criou o Islã das Minas? Tinha um. É delicado falar essas coisas, né? Mas era muito difícil trabalhar com muitos homens, né? Num espaço muito machista, por assim dizer, né? Assim, são pessoas que eu admiro, são pessoas que a maioria delas ainda são minhas amigas, mas eu tive dificuldades na relação e depois que eu entendi isso, assim, depois do entendimento do feminismo, do entendimento de que aquele espaço era sempre um lugar de que eu me entendia um lugar de subserviência, que eu estava trabalhando para outras pessoas, para fazer projetos que eu podia estar fazendo os meus próprios projetos, aí surgiu a ideia de eu fazer os meus próprios projetos. Aí, no meio do Islã das Minas e do Tagarela, eu criei o Pizzaral, que era um sarau, e dentro do Pizzaral eu fiz a Batalha da Pizza. A Batalha da Pizza durou 1 ano, chegou a mandar um campeão pro BR, que era na Lapa e era numa pizzaria e o campeão ganhava uma pizza gigante. O povo amava participar Uma dessa pizza gigante, premiação. ó. Você se inscrevia já com sabor, né? E aí, depois Você da escolheu o sabor Batalha. antes de participar? Você já Como que era? você defendia Tipo aquela. calabresa. Eu sou o É. calabresa. Tipo isso, eu defendia aquele sabor. E aí tu mandava poesia versus palmito. Isso. E aí no final você ganhava a pizza do que você tinha escolhido. E aí o Batalha da Pizza tinha uma coisa interessante que era jurados técnicos, né? Era júri técnico, eram jurados convidados, eram 3 júris. E eles avaliavam você, davam dica, era meio tipo The Voice. Aí, Que tá. legal.
Aí depois disso veio o Islã das Minas, aí já foi nessa época aí desse ascenso feminista mesmo, né? Eu participei desse Não Poetize o Machismo, cheguei a ver o nascimento do Islã das Minas de São Paulo por conta desse movimento, e aí para mim eu estava sem vontade de trabalhar com homens naquele momento, homens cis, né? E entendi que o caminho era antipatriarcal. E aí, nesse sentido, a gente fez uma reunião. Na verdade, eu fui numa oficina de poesia e chegando lá, nesse dia, nenhum homem cis tinha ido. E aí, com essas pessoas, a gente fundou o Slam. Aí, essas meninas ficaram no coletivo mais ou menos por um ano. Depois, no ano seguinte, elas entenderam que o espaço tinha se tornado muito preto e que elas não se sentiam um lugar de fala para isso, assim. E aí eu entendo a colocação delas, mas era muito importante para mim abrir mão disso também. E aí acabamos trazendo outras pessoas para o coletivo. Hoje em dia o coletivo segue predominantemente preto, né? Só tem eu de pessoa branca no coletivo. E virou um fenômeno, né? Quando eu vi as fotos assim, até mesmo o envolvimento no evento no Facebook, é muito grande, né? Eu acho que o maior slam que tem no Rio de Janeiro é esse, não é? É sim, Número de participantes. eu me surpreendi muito quando eu fazia os eventos do Pizzaral, né, que era um evento que funcionava assim, era na Lapa, então dava um número bom de pessoas. Os eventos davam em torno de 60 pessoas, assim, né? Os eventos do Facebook, eu estou dizendo, 60 confirmados. Lá presencialmente tinha umas 40, 50 pessoas, às vezes 100. Mas assim, o primeiro Slam das Minas, o primeiro evento, como já existiu o Slam das Minas de São Paulo e já era famoso, porque eu acho que o Slam da Roosevelt, né, ele trouxe essa coisa da viralização do vídeo na internet, né? Uhum. E aí o de São Paulo já estava nessa época também famoso por conta delas irem também e terem vídeos e tal, Mari Félix, Explosão. E aí o Slam das Minas, quando a gente lançou o evento no Facebook, ele teve cerca de 1.500 pessoas confirmadas. Eu fiquei muito impressionada. Falei, não sei o que vai ser, vamos lá fazer. E no dia a gente tem uma estimativa de que foram 400 pessoas no primeiro evento, o que é muita gente, assim. Para mim, eu nunca tinha feito um evento com tanta gente, assim. Então foi também um desafio dessa coisa de organizar, apresentar, manter a atenção desse público, assim. A gente já teve evento com 800 pessoas e a gente já falou até no Rock in Rio, né? Então, tipo, multidões assim, a gente já perdeu o medo. Mas eu acho que isso faz parte do trabalho, assim. Eu tento não levar isso para a vaidade, para o ego, sabe? Eu tento levar isso para a importância da poesia estar alcançando outras pessoas nesse sentido, assim. Mas eu fico muito feliz e muito grato da gente poder estar conseguindo construir isso e o slam chegar nesses lugares, sabe? Os maiores eventos da música, né, da poesia, tem slam já, e vocês estão aí no Rio de Janeiro, estão dominando assim, né, o slam no sentido de estar presente, né? Isso é fundamental. Eu acho que o fato também da gente se envolver muito em manifestações fez também com que a gente se popularizasse. A gente fez o primeiro público grande da gente foi no Ele Não, né? A gente participou. Então, sem dizer assim, a gente também teve muito presente em todos os atos né, sobre Marielle, porque ela era uma parceira, né? Ela era uma pessoa presente na vida da gente, assim, ela era uma pessoa amiga, né? Então, isso tudo também faz com que essa execução drástica dela, né, faz com que a militância se acirre e procure também espaços seguros. E eu acho que o Slam se tornou um espaço seguro do encontro das pessoas no Rio de Janeiro, porque isso ficou difícil aqui no Rio de Janeiro. Com certeza. Aqui também, de uma certa maneira, as manifestações, elas impulsionaram também o slam, principalmente o slam resistência e o slam da Guilhermina. A gente participava ativamente das manifestações, né, dando as caras, e isso trouxe essa galera das manifestações para o slam também, né? Então trouxe um público que não
acompanhava a poesia, mas acompanhava o debate do racismo, do feminismo e da esquerda, e passaram a frequentar os slams. Agora, Kimani e Tom Grito, vocês dois já participaram de eventos internacionais de poesia, né, de torneios junto com os grandes poetas aí, mulheres e homens do mundo. Queria falar com Kimani, como foi participar da Copa do Mundo de Slam de Paris? A Coupe do Mundo. Slam! Ai, foi muito... Ai, meu Deus, como é que é? Kimani, Kimani. Ai, meu Deus, foi muito louco, assim, foi muito importante. É óbvio que fugiu muito de qualquer expectativa. Eu, como capricorniana, quero tudo muito seguro, muito pensado. Tava toda planejando, minha malinha pronta, tudo certo, passaporte, nem tinha passaporte, nem dignidade, nem nada, tirei tudo, já pensando, partiu Paris. E aí, com toda essa loucura que foi do nada, de uma maneira muito repentina, né, e arrebatou tudo. Então, é óbvio que, assim, fugiu muito do que eu esperava, porque é isso, eu esperava fazer esse intercâmbio pessoalmente mesmo, esperava conhecer a França, conhecer as pessoas, né? Ver o piloto, xingar ele pessoalmente. Então acabou não rolando nada disso, mas eu também achei que foi importante, assim, tanto que eu pensei até, né, falei com você, falei com o Roberto, pensei, gente, mas vai ser online, fiquei meio assim, mas eu achei que seria importante, sim, a gente estar representado enquanto Brasil, sabe, enquanto latina, e achei importante. Eu sabia que eu tinha pouca possibilidade de passar de fase, e o fato de ter 3 poesias, eu realmente me dediquei muito para essas e foquei que seria a minha única participação seria naquele momento, e realmente foi, e eu quis fazer aquilo de uma maneira muito entregue, eu tava muito ali, muito presente, assim. Foi ali, aqui e agora, sabe? Eu não tava muito preocupada com o que ia dar depois. E eu acho que isso foi muito importante. Depois eu recebi algumas pessoas me falando do quanto elas se emocionaram, e isso para mim bastou, sabe? E por que você achou que você não ia passar de fase? Meu querido, sabemos da história, né? Ai, é complicado, porque assim, se eu já mando, a gente manda a nossa poesia em inglês, né? Eles pediram em inglês. E aí eles traduzem do inglês para o francês. Então já tem isso, né? Assim, que conhecimento que eles têm da nossa poesia, do verbo, do que a gente usa, enfim, para poder realmente, né? Será que realmente está dito o que eu realmente queria transpassar na poesia? E então eu achei que tanto essa questão do idioma fosse um dificultador, né? Porque não é uma língua conhecida para eles. A minha poética é uma poética antirracista, então isso com toda certeza não me faria passar de níveis como outras pessoas passaram, com outras temáticas de texto, também tá tudo bem. E fiquei pensando muito que eu sou uma poeta muito, muito de corpo, assim, eu sou muito expressiva, né? Falando, assim, eu gesticulo muito, e aí me colocam num quadradinho de foto 3x4, meu querido, que chance que eu vou ter ali? Misericórdia. Aquele quadradinho foi uma sacanagem, eu achei também. Do céu, o que era aquilo? Gente, não dava, entendeu? Então, assim, as potencialidades que eu tinha, não tive ali. Talvez se fosse pessoalmente, talvez pudesse ter impactado um pouquinho mais, né? O pulinho daqui, o pulinho dali, mas foi isso. Não, mas com certeza, você tem uma performance, né, que ela é muito corporal, visceral, né, você é alta, você abre os braços, você pula, gira, canta, grita, né, e isso, lógico que faz parte a performance, né, o slam é um campeonato de poesia falada, e ali no quadradinho fica mais o texto, né, é difícil, né, fazer uma performance muito dentro desse quadrado, né. Muito. Eu falei, olha, gente, quando eu olhei o tamanho daquele quadradinho, eu falei, ih, família, deu ruim, ó. Deu ruim, não vai rolar, não. E aí foi isso, mas fiquei feliz, né? Não deixa de ser, com toda certeza, um campeonato com trancos e barrancos, mas enfim, é um campeonato mundial. Tive contato com outras poesias, né? Isso também é muito importante, que é sempre o que eu tenho quando eu vou pra Flup ou Flip. Ai, meu Deus, eu sempre confundo. Tem os dois. Tem os dois, né? Mas já foi duas vezes. Acho que é Flup, né? Ai, meu Deus. É a Flup, isso, é a Flup. Já ganhou 2 vezes, né? Ai, meu Deus, fala. Não, mas é esse mesmo que eu gosto. Nossa, eu amo a Flup, gente! Porque é isso, assim, eu queria ter tido isso, sabe? De
Eu vou pra Flup e aí eu vejo, meu Deus, passa uma Porsche do meu lado. E aí passa não sei quem do meu lado. E aí os poetas, meu, as minas africanas, nessa última Flup que tem, só as negona mesmo, robusta, africanona. E eu fiquei, meu Deus, eu acho muito bonito. Então, é isso, assim, eu queria ter tido esse contato de perto, poder ver essas outras formas, mas não deu e também tá tudo bem, né? Era o que tinha pra hoje. Infelizmente foi uma opção que ele fez, né? Ele poderia ter cancelado o evento, ou adiado para o É, outro ano, né? Ele quis fazer é, dessa maneira. E para nós, para o Brasil, América Latina, é uma grande perda, né? uma grande Não ir para perda. lá. Mas foi linda a sua participação, a gente assistiu aí, fizemos um grupo, né? Uma sala de vídeo, ficamos Foi, comentando, né? Foi muito bonito estar ali com a galera, né? foi muito legal, muito legal. E com toda, eu acho que isso foi o que mais me marcou, assim, o apoio de todo mundo, sabe? Porque meu maior medo era me sentir sozinha, né? Porque eu literalmente tô quarentenando sozinha. E aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, eu vou ficar sozinha aqui em casa, se eu precisar de alguma coisa, e só, meu, é emocional. Tô participando de uma Copa Mundial e vou ficar aqui sozinha. Aí veio o Caia pra cá, o Caia e a Thalita, eles ficaram comigo. E as pessoas, e vocês do outro lado, nossa, muita gente compartilhando, muita gente repostando. Então, não sei, eu acho que também teve isso, né? O fato da gente estar em quarentena e, tipo, não tá tendo Big Brother, já acabou, não tá rolando futebol. A galera que gosta de poesia tava muito presente, muito online, né? Sim. E aí acompanhamos, Você né? foi o nosso É, futebol, né? Pô, Pô, foi emocionante. foi emocionante, oh meu Vibramos Deus. aqui em casa. pô, melhor que Marta, você. Ai, Pô, meu foi Deus, incrível. que foda. Representou demais. Foi emocionante, né? Eu acho que a palavra é essa, né? A gente se emocionou, ficou feliz, ficou puto da vida, com raiva. E quando ele não Foi! mostrava a nota, que ódio. Ele Ai, Faltava uma tirava. sempre, né? sim. Não, velho. Esse cara tá enganando, né? É, Tá tirando. Safado, pois é. Muito bom. E você, Tom? Tom já participou da FLUP na parte internacional, né? Que também seria quase que uma Copa do Mundo, né? A diferença aqui é uma curadoria. E você competiu ali com poetas de outros países, né? Como foi? é, eu participei em 2017 do Rio Poetry Slam e a gente ficou. A FLUP tem essa coisa de você ficar uma semana convivendo com aqueles poetas, né? Você fica praticamente internado naquele período dos poetas, né? E aí a gente ficou hospedado no Vidigal, que é um lugar muito bonito, né? Tem uma vista muito linda. E a gente ficou num hotel, num hostel, que era num mirante, assim, o Mirante do Arvrão, lá no alto do Vidigal. Nossa, então, assim, é um lugar que eu nunca tinha ido por falta de oportunidade, porque eu moro no Rio de Janeiro, né? Então eu tava no Rio de Janeiro, não tinha nem viajado, mas para mim a sensação que eu tava é que eu tava viajando mesmo, que eu tava lá nesse hotel, com essa vista linda, né? A janela dava pro mar, assim. E colega de quarto da angolana, né? Que é péssimo, eu não vou lembrar o nome das pessoas. Mas e aí então eu dividi o quarto com ela. Então era muito louco porque na final ela participou. Então a primeira fase a gente não competiu junto, mas a segunda fase e a final a gente competiu junto, morando no mesmo quarto. Então esse aprendizado também é muito maneiro, quando você descobre que o poeta do lado não é seu inimigo, sabe? Na final a gente escolheu junto quais poemas ia falar, ela me ajudou a escolher os poemas e eu ajudei a ela, sabe? Isso é muito bonito que você, quando você descobre no slam que você não está competindo contra o outro, que a tua performance é você com você mesmo ali. Eu acho que esse convívio traz isso, sabe? E isso me trouxe uma maturidade para diante, assim, que eu acho que foi muito sensacional. E foi esse convívio ali, né? E aí fiquei em segundo lugar. Eu sempre fico em segundo lugar, né, gente? Sempre acho que eu vou perder por isso, que o meu histórico é sempre vice. O S me zoava que eu devia ser vascaíno, né? Por causa disso, porque eu sou sempre em segundo lugar. E você Segundo é o quê? lugar no primeiro. Sou sempre no segundo lugar. Eu fui segundo lugar no primeiro Tagarela. Eu fui segundo lugar em 2015 na Flup, no Nacional, que eu perdi para Luz. Aí eu fui em segundo lugar no Rio Poetry Slam, eu perdi para Falu, que era poeta de Nova York. E não, aí depois eu comecei a ganhar, mas eu já estava velho. Aê! Já tava velho. Não é vascaína. Mas você é o quê? Torce algum time do Rio de Janeiro, não? Eu sou gremista, porque eu Ah, é nasci no Rio verdade. Grande do Sul.
Eu sou gremista. Bom, foi emocionante meu. Eu tava também nesse dia, né? Eu assisti você, o evento todo, e esse mirante também é um lugar incrível, né? Eu conheci ali o Sal Nossa. Williams, né, também. É isso que eu ia falar, o Sal Williams, cara. A gente tomava café da manhã todos os dias com o Sal Williams Sim, junto e trocando poxa. ideia. E ele, porra, e ele me trouxe uma coisa muito importante na minha transição, o Sal Williams, porque foi o Sal, nessa Flup, teve o Sam Boursier, que é um cara trans, que é pesquisador, que foi convidado da Flup, e eu fui assistir a palestra dele, a mesa que teve com ele. E comentando com o Sal Williams me apresentou o Paul Preciado. E eu falava para ele, olha, sobre questões de gênero, a gente conversando sobre isso, é um papo avançado, né? E aí ele falou assim, não, você precisa ler Paul Preciado. E aí foi o entendimento de tudo, assim, quando eu li Preciado. Foi só o Williams que me trouxe. Então, por isso o Islã tem muito da formação da minha identidade, né? Louco. Inclusive, esse bar aí é de um amigo meu, Daniel Graziani, grande abraço. Fazia Ah, teatro beijo comigo para ele. aqui, mandou pro Rio de Janeiro e montou esse bar lá no alto, né? E recebe ali os eventos, né? Tem shows ali de rap, de pagode. Vamos agora para a última pergunta. É o seguinte, vocês, para as duas, né? Para os dois, né? Pro Tom e para a Kimani. Vocês acham que o E ou o X resolve a questão do gênero na fala ou na escrita? E qual a relação da linguagem com a identidade? Aí eu acho que vou deixar Tom começar aí. Lugar de fala. Eu tava aqui pensando, vou deixar a Kimani falar primeiro. Não, não, lugar de não. Lugar de fala. Pode começar, meu amor. Ah, é assim, eu me entendo como pessoa não binária, então essa coisa do E, ela é muito importante para muitas pessoas não binárias. Eu sou uma pessoa que eu tento flexibilizar o gênero na própria língua portuguesa, né? Tanto que eu falo assim, eu sou uma pessoa para poder eu já falar é, de acordo com esse pessoa que resolve o problema, né? Mas eu conheço vários amigos, amigues, que preferem sim a utilização do E. Então, eu não deslegitimo a importância da gente renovar a língua, sabe? Eu tenho vários amigos que falam com o E. O X, ele não é adequado para fala, fica muito difícil, né? Fica amigos, fica, o pessoal fica zoando, vira uma piada. Então, tudo que vira piada, acho que é ruim porque deslegitima também. Brincar com isso é também brincar com a identidade das pessoas, com como elas se sentem seguras no mundo, assim. Mas eu acho que a linguagem ela está sempre em transformação. O ele vem numa possibilidade de transformação, de entendimento, de acolhimento de pessoas que não se entendem no gênero binário. E a sociedade é muito binária, isso é uma pressão muito forte, assim. Eu já me apresentava como pessoa não binária há pelo menos 3 anos. E sempre eu falava assim, pode escolher como me chama. Só que eu sempre me vesti de forma mais masculina, né? Porque as pessoas entendem como masculino e tal. E as pessoas sempre preferem chamar no feminino. Nunca, em 3 anos, nunca teve ninguém que me chamou no masculino. Falei, eu gosto de ser chamado no masculino também. Nunca ninguém se esforçou para isso. Então, porque existe uma materialidade que as pessoas entendem como sendo essa passabilidade, né? O que é visual. Então, assim, quando eu mudei o nome, efetivamente foi quando as pessoas passaram a me chamar no masculino. Então, precisou de uma coisa mais visual para as pessoas entenderem que isso é masculino também, entende? Então, assim, é difícil dizer, mas ao mesmo tempo também tem uma coisa da leitura social do machismo nisso, porque, por exemplo, a Pablo Vittar todo mundo consegue chamar, né? Agora, o Letícia ninguém nunca me chamou. Então, eu precisei transicionar para o Tom para poder as pessoas passarem a me chamar como eu gostaria. Então, tem essas coisas também, do como você se sente, o quanto a linguagem contempla, e a nossa linguagem ela não contempla nem um pouco as pessoas não binárias, ela é muito binária, a nossa linguagem. Agora, o X, se você for ver o meu livro,
eu uso muito o X na minha escrita, porque na hora que eu uso o X é como se eu estivesse cortando o gênero ali, eu estou riscando aquele gênero do final da palavra. Então, para mim, ele é muito representativo na escrita, ele é muito importante, mas eu entendo que ele é difícil de ler para algumas pessoas, e eu tento usar o E por conta disso, assim, num entendimento. Mas para mim o X ele é na escrita muito importante. E você, Kimani? Olha, eu também, eu falei do lugar de fala, mas é real mesmo. Eu faz pouco tempo assim que eu comecei a ver alguns amigos falando, fazendo essa crítica com relação ao XS, né? E eu nunca tinha parado, eu sempre tava lá fiel usando o XS. E quando eu digo desse lugar de fala, é realmente esse cuidado, né? Porque eu fiquei me colocando muito no lugar, né? Eu falei assim, meu, que foda, né? Aí, imagina como deve ser louco, entre aspas, se a gente precisa fazer esse esforço, né, que nem Tom falou, é um esforço pra gente, né, respeitar o gênero que a outra pessoa se identifica, imagina como é pra pessoa que tá ainda nesse processo de identificação. Então, eu sempre fico pensando isso antes de me referir a alguém. Então, o meio que eu sempre tive é perguntar pra pessoa como a pessoa quer sabe como você quer, né? Então, por exemplo, Jazz, era Letícia Brito, hoje é Tom Grito, Pieta Poeta agora também se vê como ou Pieta, ou eu tô errado, ou Tom, me corrige aí. Ai, meu Deus. Sim, é o É, Pie, sim. ou Pie, Jazz também era a Jazz e hoje Jazz fala do quanto Jazz é um menino, se vê hoje como um menino. Então, isso também é um esforço, e até mesmo você vê, né, que louco, até dentro desse lugar, né, do Islã, e aí tipo, já me desconstruí de várias coisas. Não, porque a partir do momento que eu tenho contato com esse não binário, eu também tô me desconstruindo, eu também tô aprendendo, né? Então eu vou falar, eu realmente acho que o E dá conta, ou minimamente parece que contempla a maioria dos outros gêneros, assim, e corta realmente esse lance binário, que é o que eu aprendi, e por isso que eu sempre repeti, e aí eu precisei de ver poetes dentro do Islã para poder me ensinar isso. Então eu acho que também é uma coisa que eu ainda tô aprendendo, mas estamos nos esforçando, né, para poder entender outros mundos também é sobre isso, né? E quando o Tom me mandou uma mensagem, eu acredito que para todos os seus contatos, né, dizendo assim, ó, gostaria que me chamasse de Tom Grito, né, Tom Legrito, veio a primeira mensagem, e porque você considerava não binário e transmasculine. Na hora que eu li isso, eu fiquei um pouco, eu não entendi direito. Eu falei, bom, o que não binário? E aí eu vi o E, eu fiquei assim uns dias pensando como que é isso, né? Fui pesquisar um pouco, você me fez eu ir buscar mais e ver outras possibilidades, né? Que para mim, por mais que eu conheça e tenha envolvido com o Islã, mas o meu universo não é tão, ele é mais cisgênero, né? O nosso Islã, ele é na periferia, ele tem um lance próximo do rap, então as pessoas não binárias não frequentam tanto, né? As mulheres mais, né? As mulheres frequentam, quer dizer, né? Mas os homens não binários não frequentam tanto no nosso ciclo, e isso me fez pensar bastante. E eu, a Cristina, nós temos uma filha, né, chamada Laura, e a gente, pensando nisso, na época também que ela nasceu, a gente falou, vamos também dar uma educação, né, vamos começar com ela a não ser algo tão quadradinho, rosa e azul, né? E a gente foi atrás de coisas que não eram rosas, né? Ela é uma menina. E foi muito difícil encontrar coisas não rosa, né? Tipo cinza, tipo branco, preto. Sempre quando eu vou comprar uma coisa, eu falo assim, eu tô procurando uma coisa para minha filha. Ele é o quê? É menina ou menino? Eu falo, é menina, então tem aqui rosa. Eu falei, não, mas eu não quero só rosa, né? Ela pode usar outras cores, eles não entendem, né? Eles ficam perplexos. Bom, sei que para menina tem aqui, para menino tá ali. Não tem algo mais genérico, né, que possa ser para os dois, né, Tom? Como você vê isso também? É uma imposição de gênero, né? Essa imposição de gênero a gente vive desde a infância. Nessa imposição que há também a hierarquização, né? Do homem sendo hierarquicamente superior à mulher, né? E isso tudo é delicado, e também é delicado, por exemplo, eu que me entendi, né? E aí foram anos de terapia para eu entender que as minhas questões eram de atravessamento, né? De transgredir essa questão do gênero, né? Então, como também eu me entender como uma pessoa transmasculina, né? O que as pessoas, um homem trans, né? Digamos assim, mas esse lugar do homem trans não me contempla, porque eu também venho de uma luta
que é antipatriarcal, né? E aí, como que eu vou me posicionar enquanto homem nessa sociedade onde o homem cis é o padrão do patriarcado, né? Então, é delicado esse lugar, assim. Mas sim, eu me afirmo também como um homem trans, mas entendendo que o homem trans é diferente de um homem cis, né? Então, as pessoas também têm que entender esses lugares, assim, as pessoas às vezes fazem confusão, muitas amigas feministas falam, então agora você não está mais com a gente na luta. Não, eu sigo na mesma luta, né? Não é porque eu agora me entendo como uma pessoa transmasculina que eu vou exercitar a masculinidade tóxica nas minhas relações, né? Então, as pessoas confundem um pouco isso, pensam que a gente quer ser homem. A gente não quer ser um homem cis, não é isso que eu quero. Não, eu quero ser confortável no meu corpo e eu quero ser entendido e respeitado como eu me sinto confortável, é só isso. Perfeito. Bom, quero agradecer vocês, Tom Grito e Kimani, obrigado por aceitar o convite, por esse papo aí. Estamos há 1 hora conversando, Voou, né? nos divertindo, Passou rimos, rápido. aprendendo, né? Foi gostosinho. Passou foi. rápido, né? Muito bom, muito bom. Obrigada pelo Bom, valeu, gente. convite, Obrigado. viu? Quero também agradecer a ação. Obrigada pelo convite, Boa. Emerson. Obrigada, Agradeço aí. Tom, pela troca sempre, viu? Admiro Agradeço muito muito. vocês. Também te admiro muito, admiro. O Emerson eu sou fã há muito tempo, né? Porque ele foi a primeira referência, assim. Ele estava na Copa do Mundo na época que eu comecei na poesia, né? Então, Olha, para mim ele foi assim, minha primeira referência, assim, que eu fui atrás, e foi o primeiro slam que eu visitei. Eu visitei quando fui a São Paulo, foi o Slam da Guilhermina. E tinha um sonho de ganhar o Slam da Guilhermina e só fui ganhar agora aqui online. Pois é verdade. Você vinha muito tempo atrás e ganhou agora online. Muito sonho que eu A gente tive. gosta muito de você também, então pô, foi incrível, né? Eu já fui em Tagarela, né? No interior do Rio de Janeiro. A gente já se conhece há um tempo, né? Do Slam BR, do Rio de Janeiro. Sempre que eu ia aí a gente se encontrava, né? Eu fui na Batalha da Pizza também. Eu não lembro se foi Batalha da Pizza, mas você fez uma edição pra nós, né? Tava o francês, o Dareca, né? O Dareca, A gente fez uma brincadeira. Bom, valeu, Kimani. Prazer Obrigado. falar contigo aí. obrigada. Esse projeto ele foi contemplado pelo PROAC Lab, Lei Aldir Blanc, Histórico em Literatura, do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.